Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre os polígonos. Habilidades: reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando lados, vértices e ângulos e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. Curte os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal e bora estudar. Conhecendo os polígonos. Então, coloquei aqui na tela 13 polígonos, que vai do 1 ao 13. Vamos observá-los. Analisando. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. São polígonos, dividem-se em dois grupos, os convexos e os não convexos. Quando um polígono possui todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. E os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Então, a gente vai analisar tudo isso nas figuras anteriores. Polígonos e suas características. Então, aqui está os 13 polígonos anteriores. Vamos preencher uma tabela. A gente vai colocar aqui nomenclatura, características e a figura correspondente. Bom, então de imediato eu vou separar quem são os meus triângulos. Quem são os triângulos? São polígono composto por 3 vértices ou 3 lados. Então, observando as 13 figuras aqui, quem são os triângulos? Os triângulos são, então, a figura 1, a 3, a 10 e a 11. São triângulos. Segundo, quem são os triângulos equiláteros? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida. Observando esses triângulos, do 1, o 3, o 10 e o 11. Quem são os triângulos equiláteros? É só o triângulo número 1, que são 3 lados iguais. Depois, vamos ver quem são os triângulos isósceles. Quem são os triângulos isósceles? São triângulos que só têm 2 lados de mesma medida. Então, observando o triângulo 1, o 3, o 10 e o 11, quem são os triângulos isósceles? A gente pode observar que o triângulo número 3 tem 2 lados com a mesma medida e o triângulo número 10 também tem 2 lados com a mesma medida. Agora, vamos encontrar o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é o triângulo que possui os 3 lados com medidas diferentes. Então, se eu já tenho um de triângulo equilátero, o 3 e o 10, triângulo isósceles, quem sobrou para ser o triângulo escaleno? Então, sobrou o triângulo número 11. E agora a gente vai achar quem são os quadrados. E o que é um quadrado? É um polígono que possui 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. Observando as 13 figuras, quem é o quadrado? É a figura 2. Continuando,
Agora a gente vai achar quem é o trapézio. O trapézio é uma figura plana formada por 4 lados. 2 deles são paralelos e chamados de base. Então, quem é o trapézio? São 4 lados e 2 são paralelos. Observando as figuras, quem são os trapézios é o 5, ó, 2 lados paralelos. O 7, 2 lados paralelos. E o 9, 2 lados paralelos. Então, é a figura 5, 7 e 9. Outro, quem é o retângulo? Retângulo é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos. Então, o retângulo é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos. Quem dessas figuras é o retângulo? É a figura 2 e a figura 6, porque tem os 4 ângulos retos. Então, o 2 também é chamado de retângulo. Losango. Quem é o losango? Quadrilátero que possui os 4 lados de mesma medida, lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. Então, quem são os losango? Então, o losango é figura 2 e a figura 3, porque possui 4 lados de mesma medida e lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. Quem são os paralelogramos? Quem são os paralelogramos? São quadriláteros que possuem lados paralelos 2 a 2. Então, quem são os meus paralelogramos? É a figura 2, é a figura 4, a figura 6 e a figura 13. Agora a gente vai achar quem são os polígonos convexos. O que são polígonos convexos? São os polígonos que possuem todos os ângulos internos inferiores a 180 graus. Então, os ângulos internos são inferiores a 180 graus. Então, quem são esses? O 1 é um polígono convexo, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9, o 10, o 11 e o 13. São os polígonos convexos. E agora eu tenho os polígonos não convexos. Se esses daqui são os convexos, então os não convexos são polígonos em que existe pelo menos um segmento de reta com extremidade na região interior do polígono. Porém, existem pontos desse segmento fora dessa região interna. Então, os polígonos não convexos, aqueles que eles entram para dentro do meu polígono. No caso 8, ele dá o quê? Faz uma quina dentro do meu polígono. E o 12 também faz uma quina dentro do meu polígono. Então, os não convexos é o 8 e o 12. Classificação. A classificação de polígonos é feita em relação ao número de lados de forma poligonal. Então, eu tenho o número de lados, conforme o número de lados do meu polígono é o nome dele. Um polígono de 3 lados é chamado de triângulo. De 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono.
15 lados, pentadecágono e 20 lados, icoságonos. Então, vamos para um exemplo. A gente precisa saber o nome desse polígono. Então, eu tenho que contar quantos lados ele tem. Começando por aqui, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tem 7 lados, ele é chamado de heptágono. Outro exemplo, eu tenho esse daqui. Vou começar contando desse lado. 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Um outro exemplo, o nome desse polígono. Então, vamos começar a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 lados. Se ele tem 10 lados, ele é chamado de decágono. Polígono regular. O que é um polígono regular? Todo polígono é considerado regular quando as medidas dos lados e dos seus ângulos são iguais. Então, todos os seus lados e ângulos são iguais. No caso, eu tenho a figura 1. Todos os lados e todos os ângulos são iguais? Não. Os ângulos são iguais porque são ângulos de reto, 90 graus, mas os lados não. Então, esse daqui não é um polígono regular. Segunda figura. Todos os lados são iguais? Não. Então, não é regular. Terceira figura. Todos os lados desse triângulo é igual? Sim. Então, é um polígono regular. Quarta figura. Todos os lados são iguais? Então, é regular. Quinta figura. Todos os lados são iguais? É regular, então. Sexta figura. Os lados e os ângulos são iguais? Então, é regular. Sétima figura. Todos os lados e ângulos são? Então, é regular. São iguais os lados? Não é regular. Lados iguais? Não é regular. Todos os lados são iguais e os ângulos? Sim. Então, é regular. Diagonais de um polígono. Denominamos por diagonal o segmento de reta que une um vértice ao outro. Então, a diagonal de um polígono é o segmento de reta que une um vértice ao outro dentro do meu polígono. Então, aqui eu tenho um polígono. Agora, eu vou puxar as minhas diagonais. Eu tenho uma diagonal aqui, que une esses dois vértices, e uma outra diagonal aqui, que une esses dois vértices. Então, esse polígono é chamado de quadrilátero e tem duas diagonais. Segunda figura é essa. Então, eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5. 5 lados e duas diagonais. Então, isso daqui é um pentágono e tem duas diagonais. Terceira figura, temos 1, 2, 3 lados e nenhuma diagonal. Então, é chamado de triângulo e não tem nenhuma diagonal. Quarta figura, temos 1, 2, 3, 4 lados e duas diagonais. Então, é chamado de quadrilátero e também tem duas diagonais. Observe que esse quadrilátero não é o mesmo formato desse quadrilátero. E os dois têm duas diagonais. Essa figura, eu tenho 5 lados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, eu tenho um pentágono de 5 diagonais. Observe que esse pentágono, ele tem duas diagonais e esse pentágono tem 5 diagonais. Só que esse pentágono aqui, ele não é convexo. Ele tem uma quina aqui dentro
do meu polígono. E aqui é um polígono convexo, por isso ele tem 5 diagonais. Espero que tenham gostado das aulas, comente os nossos vídeos e fiquem com Deus.